Em 1983, dois pesquisadores chamados Peters e Bateman demonstraram que um terço dos participantes de uma outra maratona africana haviam apresentado sintomas de infecções do trato respiratório superior, como dor de garganta, nariz escorrendo e tosse seca, nas 2 semanas seguidas à maratona. 5 anos após, David Nieman, um pesquisador americano, demonstrou que mais de 10% dos atletas que participaram da Maratona de Los Angeles apresentaram os mesmos sintomas. Entretanto, nesses estudos, nenhuma das infecções autorreferidas foram clinicamente confirmadas por análises laboratoriais. Dessa forma, questionou-se se os sintomas autorrelatados nesses estudos representavam infecções genuínas. Em estudos posteriores, empregou-se o uso de suaves nasofaríngeas e de garganta em atletas que relataram sintomas de infecções do trato respiratório superior durante um período de 5 meses, incluindo os períodos de competição. Os autores demonstraram que poucas das infecções autorreferidas eram de natureza bacteriana, viral, clamídia ou micoplasmática. Os autores também propuseram que os sintomas são principalmente resultados de outras causas, como alergia, asma, inflamação da mucosa, trauma das células epiteliais das vias aéreas devido ao aumento da ventilação e exposição ao ar frio. Os poucos casos de infecção que apareceram em resposta ao exercício foram principalmente devido a infecções virais, principalmente rinovírus, do que infecções bacterianas. Por essa época, foi-se criada a teoria da curva em J, que foi proposta por Nieman, que infere que indivíduos que realizam um volume excessivo de exercício ou um exercício de alta intensidade durante um período de semanas ou meses apresentam maior risco de infecção, enquanto praticantes de exercício moderado de forma regular têm um menor risco de infecção do que indivíduos sedentários e atletas de alto rendimento. Entretanto, é plausível de se pensar que outros fatores como a aglomeração de pessoas, qualidade do sono, fadiga, desidratação, estresse psicológico e dieta inadequada poderiam estar associados ao maior risco de infecções nesses tipos de exercícios e em eventos esportivos. Mesmo que a teoria da curva em J tenha perdurado por anos, estudos recentes não têm apoiado essa teoria. Nos últimos anos, tem sido demonstrado que atletas de elite são mais adaptados à alta demanda de treino e apresentam mais resistência a desenvolver essas infecções. Dessa forma, em 2006, foi proposta a teoria da curva em S em oposição à curva em J, sugerindo que atletas de altíssimo rendimento apresentam uma chance de infecção semelhante à de indivíduos sedentários. Uma linha de pensamento que também perdurou por anos foi a hipótese da janela aberta, criada por Pedersen. Essa hipótese se referia a uma maior probabilidade de se pegar infecções nas horas seguintes ao exercício de alto volume ou alta intensidade. Partindo desses estudos, alguém poderia se perguntar: então fazer exercício físico aumenta o risco de se contrair uma infecção? Para responder essa pergunta, é importante entender como o organismo combate infecções. Para que os linfócitos, que são um tipo de célula responsável por combater infecções, possam combater as substâncias que entram no corpo, eles precisam ser direcionados para órgãos chamados de linfóides, como os linfonodos, baço e mucosas. Sabe-se que nas horas que se seguem o exercício, há uma diminuição no número de linfócitos no sangue, sendo que essa diminuição fica abaixo dos níveis antes do exercício. Assim, acreditava-se que o exercício de alto volume ou intensidade diminuísse a efetividade do sistema imunológico em combater infecções, induzindo uma possível imunossupressão. Contudo, os estudos atuais apontam que essa queda aguda e transitória de linfócitos, ao invés de suprimir a competência imune, é benéfica para a vigilância e regulação imunológica. Isso porque é amplamente proposto que o exercício reorganiza as células do sistema imune para os tecidos periféricos para induzir vigilância imunológica. Assim, o exercício físico desloca as células imunes para os órgãos linfóides, onde elas identificam outras células infectadas com patógenos ou aquelas que se tornaram danificadas ou malignas. Dessa forma, as evidências atuais indicam que uma redução na frequência em função dos linfócitos e outras células imunes no sangue nas horas seguintes ao exercício vigoroso e prolongado não reflete uma supressão imunológica. Ao invés disso, essa queda representa um estado elevado de vigilância e regulação imunológica impulsionada por uma mobilização preferencial de células para os órgãos linfóides.